Olá, boa noite, gente querida. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Revirando Baú. Oi, boa noite, Elaide. Boa noite, queridas. Estamos aqui para mais uma live, 25ª edição. Camilinha, boa noite. Boa noite, gente querida, boa noite. Vamos entrando. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a comunicação e o poder das palavras. Vamos trazer conteúdo muito bom, muito importante, gratuito. Em meia hora vamos falar um pouquinho para vocês. Durdinha, boa noite, querida. Vamos falar um pouquinho do poder das palavras, como a comunicação é importante nas relações humanas, especialmente nos relacionamentos mais próximos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão na visão da Luíse e com base em todas as coisas que a gente estuda, para trazer para vocês um conteúdo bem gostoso, bem interessante. A nossa live tem duração de mais ou menos meia hora. Depois a gente faz uma meditação para quem quiser ficar. Uma meditação rápida também. A gente sabe que a vida está bastante atribulada. Então vamos direto ao ponto, trazendo conhecimento bastante importante para vocês. Eu sou Maria Auxiliadora Marques, facilitadora e coach do método Luíse Hay. Boa noite, Otília. Boa noite, Daila. Que alegria ter vocês aqui. Então, sou Maria Auxiliadora Marques, facilitadora e coach do método Luíse Hay, licenciada pela Hay House. E estamos aqui, então, para trazer hoje vamos falar de comunicação e o poder das palavras e como as palavras afetam as nossas relações, né? Desde sempre, né? A comunicação é um grande calcanhar de Aquiles nas organizações, nos relacionamentos, na administração das empresas, das equipes. Então, a gente vai iniciar a nossa live com uma frase da mestra Luíse Hay, que diz: todos os dias declare a você mesmo o que deseja da vida. Fale como se já o possuísse. Luíse Hay. A Luíse traz muito para a gente a importância da visualização nos nossos processos, né? A Luíse sempre diz que a visualização encurta os nossos caminhos, reduz o tempo de cocriação dos nossos sonhos, né? Então, a ideia que a gente vai trazer para vocês hoje aqui é o que a Luíse traz. Ela diz que há uma lei da mente que afirma que quando a gente pensa ou diz alguma coisa, essas palavras saem obedecendo uma espécie de ordem, né? E voltam para nós sob a forma de experiência. O que ela quis dizer com isso? Que a gente tem que estar atento às coisas que a gente pensa e atento às coisas que a gente fala. Porque as palavras, elas atraem um campo vibracional que vai designar um pouco como é que serão as nossas experiências com relação ao mundo exterior, tá? Então a ideia, Bruninha, boa noite, a ideia é que a gente sempre esteja atento aos nossos pensamentos e às nossas palavras, que às vezes a gente fala, né, sem pensar, fala bobagem, fala coisas que a gente não quer dizer. E a Luíse estabeleceu uma relação entre o mental e o físico muito interessante, que a gente sempre explora aqui nas lives, né, nos textos. Mas hoje a gente vai iniciar começando, boa noite, Sheila,
a gente vai iniciar conceituando um pouco o que é comunicação, né? Comunicação é uma palavra derivada do latim, né, que é a palavra comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Partilhar nosso ensinamento, partilhar a nossa sensação, o nosso sentimento. Então, toda a forma como a gente conduz a nossa vida passa pelas palavras. Boa noite, Gê, que saudade, Jesuína. Então, gente, a questão da comunicação é uma partilha, não é? Então, eu estou hoje aqui partilhando o ensinamento da Louise Hay como uma aula, vamos chamar assim, né? Mas existem os diálogos, né? E os seres humanos, juntamente com os seres vivos, né? Com os animais, eles partilham informações entre si. Poxa, Auxiliador, você está falando que a gente conversa com os animais? Sim, através de uma outra forma de comunicação, que não é a palavra, não é a linguagem, mas é o gesto, é o carinho, é o afeto. E essa emissão de amor os bichinhos percebem, né? Boa noite, Maio. Então, a gente torna o ato de comunicar, é prerrogativa do ser humano o diálogo, gente. Então, é uma atividade absolutamente essencial para a nossa vida em sociedade, a comunicação, tá? Então, a comunicação é uma ferramenta de integração, de instrução, de desenvolvimento, de troca. Boa noite, Rose. Vou tirar nossa musiquinha. Jane, boa noite, Maio. Então, a comunicação é uma ferramenta que a gente tem de integração, de instrução, de desenvolvimento, de troca, além de expressar tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente. Então, eu posso dizer, eu tô com fome, eu tô com sono, eu tô com sede, eu gosto de você, eu não gosto de você, eu consigo processar tudo isso através da comunicação, tá certo? Isso é prerrogativa do ser humano, tá? Então, é um processo que consiste na transmissão de uma informação entre um emissor, hoje aqui no caso sou eu, o emissor da mensagem, e um receptor, que são as pessoas que estão ouvindo a nossa live hoje, né? Então, que são os nossos receptores. Os receptores, eles decodificam a mensagem que eu estou explanando. De acordo com o quê? De acordo com as próprias lentes, com as suas experiências, com as suas vivências. Então, a comunicação, ela é um ponto vital nas relações humanas, percebe? Nas empresas, causas de conflitos e de mal-estar. Silvinha, boa noite, que alegria ter você aqui, menina. Então, a comunicação é um ponto nevrálgico, é um ponto vital nas relações humanas, tá? A gente se comunica o tempo todo, através das palavras, do tom de voz que a gente coloca no que a gente fala, na postura corporal, e assim a gente efetiva ou não, boa noite, Vinícius, a gente efetiva ou não a chegada da mensagem ao nosso interlocutor, tá? Conforme as coisas que eu tenho que dizer, eu tenho que escolher palavras, jeito, forma, postura, senão minha mensagem pode não chegar redondinha como eu quero que chegue no meu interlocutor, tá? O poder das palavras é alguma coisa inconsciente, né? A gente tá falando, a gente tem isso já colocado no nosso automático, né? E então nem sempre a gente para refletir a importância, como as palavras podem nos ajudar a mexer com as nossas emoções e com as nossas intenções. Então, o que eu quero dizer para a pessoa, eu tenho sim que escolher palavras. O fato é que as palavras, elas refletem os nossos sentimentos
e são determinantes para que a nossa vida faça mais sentido. Boa noite, Uxinha! Então, na comunicação online, que a gente vem adotando, comunicação online, especialmente por escrito, né? Depois da pandemia, a gente escreve muito para as pessoas, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja a Instagram, Telegram. Então a gente tem que tomar um cuidado muito redobrado na comunicação online. Por quê? O que acontece na comunicação online? As pessoas estão lendo as minhas palavras, mas eles não estão vendo a minha expressão corporal, a minha face, como é que eu tô. Então, por exemplo, se eu digo assim, você tá chatinha hoje, hein? Eu tô brincando e as pessoas estão vendo que eu tô brincando. Eu tô falando num tom que as pessoas percebem que é brincadeira. Quando você escreve, você tá chatinha no WhatsApp, pode parecer uma crítica, pode parecer alguma coisa desagradável. Então, a ideia da gente sempre, boa noite, gente querida. Então, a ideia da gente é sempre que tomar cuidado com as palavras, não é? Cuidado redobrado na comunicação online, no WhatsApp, que as palavras ganham uma importância muito maior. Eles criaram os emojis, né? Que é alguma forma de colocar mais ou menos a expressão que eu quero manifestar. Mas nem sempre as pessoas podem captar exatamente esse sentimento. A verdade é que a comunicação, quando ela é feita diretamente, ela é muito mais efetiva, muito mais compreensível, né? Então, tomar cuidado com as palavras no online, né? A linguagem é a nossa capacidade de comunicação. Então, através da comunicação, a gente expressa as nossas vontades, as nossas angústias. No caso das palavras, quando a gente constrói uma frase, né? Constrói uma frase e fala ou escreve para alguém, na verdade, a gente está transbordando uma parte do nosso inconsciente, uma parte das vivências e das experiências que a gente tem a respeito daquela situação, daquela informação, né? Então, a comunicação ou o diálogo é a transformação de uma série de vivências e emoções que se convertem numa mensagem de acordo com o nosso olhar para a vida. E aí eu pergunto para vocês, com que lentes nós estamos vendo as nossas experiências? Aí tem a música do Gil, né? Pela lente do amor. É o que a gente quer, né? Que todo mundo veja pela lente do amor. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então, as pessoas percebem muito pela intensidade das palavras, pela força das palavras. Então, a gente tem bastante adjetivos para expressar exatamente o que a gente sente, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente domina um determinado assunto, com mais condição a gente comunica aquele conteúdo ou não, né? Então, não é somente o que eu falo, mas é também a forma como eu falo, o tom de voz que eu coloco, o gestual que eu imprimo, tá? Em outras palavras, a gente não pode falar só o que dá na telha, né? Eu sou assim mesmo, italiano com espanhol, eu não tenho filtro, eu falo o que me dá na cabeça. Isso vai gerar consequências desagradáveis, pode gerar. Pode ser que não, mas pode gerar consequências desagradáveis. Pode, sim, levar uma mensagem que deixa a pessoa magoada, ressentida, né? E a gente quer levar a nossa mensagem, a gente não quer magoar ninguém. Então a ideia veja, sempre preste atenção nas palavras, sem perder a autenticidade, obviamente, né? E isso a gente chama de assertividade. Falar o que eu tenho que falar, escolher palavras, entender qual é a mensagem que eu quero levar e o que eu não quero causar com aquela minha mensagem, tá? Isso é assertividade. Então, a assertividade na comunicação é alguma coisa bastante importante.
A escolha de um bom momento também é uma coisa importante no diálogo e nas comunicações. A gente não pode querer chamar, por exemplo, a atenção de um filho na frente dos amigos. Olha, você fez isso aqui errado, não vai dar certo, né? O tiro sai pela culatra. Então eu preciso sim escolher momento adequado para falar para as pessoas, tá? Isso não quer dizer que a gente de vez em quando não perca, né, a estribeira, como a gente chama, e saia um pouco do script, né? Mas em 90% das vezes a gente tem muita condição, sim, de observar o que a gente fala, para quem a gente fala e como a gente fala. E o Aristóteles já dizia, né? Qualquer um pode zangar-se, mas zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, isso é um desafio, né? E no meu ponto de vista, isso é inteligência emocional, né? Quando a gente consegue adequar a nossa mensagem para o momento certo, com as palavras certas, não é? Isso é o equilíbrio, né? E o diálogo é prerrogativa do ser humano, né? E a gente devia considerar isso como uma bênção, né? Que a gente pode expressar o que nos afeta, a gente pode dizer o que a gente está sentindo, diferente de um bichinho, né? Que às vezes até vai se comunicar com a gente e tá respondendo de alguma forma com carinho, com afeto, com miado, com latido, né? Mas conversar e dizer exatamente o que estamos sentindo é uma bênção. Então, veja que também a ausência do diálogo, né, aquela famosa DR, né, discutir a relação, pode resultar no surgimento de barreiras. A falta da DR, a falta do diálogo entre os casais, né, vão surgindo barreiras, né, que vão ficando intransponíveis depois de um tempo. Quando a gente deixa de dizer o que a gente sente, essa questão não deixa de existir, mas ela passa a fazer parte de um repertório de insatisfações acumuladas. E isso é muito grave, porque insatisfação acumulada vai enchendo um potinho que de repente transborda, né? A psicologia diz que as palavras têm poder determinante, elas podem construir um ótimo relacionamento, como podem destruir. Pesar as palavras, então, minha gente, é determinante para manter relacionamentos saudáveis, seja com seu parceiro, com a sua parceira, seja com seus funcionários, seja com seu chefe, com seus amigos, com seus familiares. Boa noite, gente querida, que alegria vocês aqui. Então, a linguagem é a nossa capacidade de comunicação com os demais. A gente expressa os nossos pontos de vista, expressa as nossas sensações, vontades, angústias e sentimentos, né, através dela. E nos momentos de conflito, a gente deve procurar respirar profundamente, não sair que nem uma metralhadora, né, falando o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Respirar profundamente antes da gente se manifestar, para a gente não explodir, que a gente é humano, né? E tem gente que tem um paviozão, mas tem gente que tem um paviozinho curtinho, e aí vira confusão, tá? A gente fala até o que a gente não quer dizer. Já aconteceu isso com você? Me conta aqui se faz sentido, tá? A Luíse afirma que as palavras devem ser consideradas sempre alicerces daquilo que a gente quer construir na nossa vida, que a gente precisa positivar o nosso diálogo interno. Sabe aquela conversa que você tem com você o dia inteiro? Gente, a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. E nem sempre esses pensamentos, essa conversa interna é positiva, né? Então, gente, na escola a gente aprende gramática, aprende linguagem, mas nunca ninguém ensinou pra gente que todos nós somos dignos de amor e que a gente merece tudo de bom. Nunca informou que a vida está sempre pronta para nos apoiar. A gente sempre ouviu que a gente precisava melhorar.
Olha, você foi bem em português, mas não foi bem em matemática, você precisa melhorar. É assim ou não é? As pessoas focam nos pontos fracos. Não é assim, gente. A gente tem que enaltecer os nossos talentos. Sempre a gente ouvia que a gente dava muito trabalho e que a gente sempre tinha algo que precisava ser diferente do que era, do que estava estabelecido. E sempre comparavam a gente com os melhores. E você se sentia menos. E esse se sentir menos faz parte da lente com que eu enxergo a vida. Mas é uma bobagem. E é isso que eu falei no começo da live para vocês. A gente tem que desconstruir algumas coisas que ensinaram pra gente. E reconstruir essa ideia de que a gente é merecedor, de que a gente merece tudo de melhor. Nanda, boa noite, lindeza. A gente tem que assumir que agora a responsabilidade de reverter esse olhar de quem disse para você que você precisava sempre melhorar, essa responsabilidade agora é nossa, está na nossa mão. Nós não podemos culpar ninguém, porque como a gente já sabe, né, eu canso de falar, tá todo mundo fazendo o melhor que pode, com o nível de consciência e com os recursos emocionais que temos. Todos nós estamos fazendo o nosso melhor. Ninguém levanta da cama disposto, hoje eu vou estragar o dia das pessoas. Talvez tenha um ou outro que pense assim, mas não é a maioria, né? Transformar esse lugar de vítima que a gente é dos outros em protagonismo faz com que a nossa autoconfiança cresça e ocupe o espaço que ela tem que ocupar, tá? Isso mesmo, a comunicação é muito importante. É um calcanhar de Aquiles. Para ser responsável por sua vida, eu vou ler uma frase de Louise. Para ser responsável por sua vida, você tem que ser responsável pelas palavras que saem da sua boca. As palavras que saem da sua boca são extensões dos seus pensamentos, tá? Então, claro, espontaneidade na comunicação, ela é maravilhosa. Ela indica naturalidade, originalidade e faz com que a gente se diferencie dos demais. Mas de alguma forma, a gente tem que cuidar, sim, para saber se as palavras estão representando o que era importante realmente dizer. E observar a reação das pessoas é sempre uma grande bússola, um grande direcionador da nossa percepção, né? A gente observa a reação da pessoa, a pessoa faz cara de espanto, você fala, opa, acho que eu não me fiz entender. E não é você não entendeu, é eu não me fiz entender, né? Porque a culpa, a responsabilidade, não é culpa não, tá, gente? É responsabilidade, é da gente na hora da comunicação, tá? Então, nota se tem reatividade no interlocutor ou tristeza, aí você reavalia e pesa uma palavra de uma forma mais positiva, busca um diálogo interno, assim, acolhedor, para que você consiga também transmitir uma mensagem acolhedora, tá? Por isso que a gente fala que as reclamações são ervas daninhas, porque a pessoa que muito reclama, ela chama 2 vezes, ela reclama, ela clama 2 vezes pelas coisas que ela não quer que aconteça, tá? Quando você adota uma atitude positiva em relação à comunicação, você vai ver importantes mudanças, não só na tua vida, como no seu entorno, tá? Agora eu vou dar alguns direcionamentos práticos para a gente melhorar a nossa comunicação através da substituição de algumas palavras. Por exemplo, a palavra não, né? O não por si só não quer dizer nada. O que quer dizer não? Não quer dizer não. Logo, o cérebro, ele se fixa sempre na mensagem que vem depois do não. Então eu digo, não pense em um carro vermelho e nem pense numa borboleta azul voando.
No que é que você pensa? No carro vermelho, na borboleta azul, porque isso tem um significado decodificável pelo nosso cérebro, percebe? Então, não pense em um carro vermelho, certamente você pensou no carro vermelho. O que aconteceu? A grande probabilidade é que todo mundo e que o nosso cérebro trabalhe só com a informação que vem depois. Por isso que vocês escutam muito a gente dizer: não, o cérebro não entende a palavra não, o universo não entende a palavra não. É que a palavra não por si só não é nada, né? Então a nossa mente precisa saber no que não pensar. Para saber o que não pensar, primeiro ela precisa pensar no que não pensar, tá? E quando a gente manda essa mensagem, o cérebro decodifica o que é para ser feito. O nosso sistema interno é voltado para o positivo, tá? Então, muito, muito, muito importante que a gente vá. Por isso que a gente fala que as afirmações a gente não faz no negativo, não é? Eu não quero ficar doente. O cérebro só entende o ficar doente, tá? Direcionar a mente para o que você deseja, não para o que você não deseja. Em vez de não quero adoecer, diga sou saudável, tá? E vamos substituir então, deveria, os deverias, né? Indica que a gente quer controlar tudo. Eu deveria ter feito isso melhor, eu deveria por poderia, tá? Tenho que fazer não sei o quê. Eu escolho fazer não sei o quê. Não se esqueça do casaco. Não esqueça da conta. Em vez de não esqueça, a gente recomenda que use lembre-se, tá? Mas, né? A palavra mas, a gente costuma dizer que ela anula praticamente o que foi dito antes, né? Você é um bom menino, mas se atrasa todos os dias. A mensagem que fica é: eu me atraso todos os dias, né? Como é que pode dizer isso? Você é um bom menino e eu gostaria que você fosse pontual, tá? Difícil, a gente troca por desafiador. Tentar. O que é tentar, gente? Eu tô tentando. Quando você fala que vai tentar, você já tá dando a brecha para você não fazer, tá? Então, tentar é uma palavra que a gente tem que banir. Eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou colocar como prioridade, tá? Esforçar. Eu vou me esforçar para fazer. Não, eu vou me dedicar a fazer. Trocar o esforçar por dedicar. O culpado por responsável. O não consigo, eu não consigo aprender essa matéria. Ou eu ainda não consegui aprender essa matéria. Porque a gente deixa a abertura de que a gente quer conhecer, que a gente quer aprender. O não consigo é uma derrota, né? O gostaria e queria, a gente tem que trazer o verbo para o presente. Eu gosto, eu quero, tá? Essa representação do futuro, ela é muito árida para os nossos processos mentais, tá? A palavra não, como eu já falei, né? Tudo que vem depois é que o cérebro registra. Eu odeio isso. Diga, eu prefiro outra coisa. Essa questão de trazer o ódio para o nosso discurso é alguma coisa muito pesada, é alguma coisa muito nefasta. Em vez de falar problema, eu tenho um problema para resolver. Eu tenho uma questão. Não é um problema, é uma questão, tá? O se, vamos substituir por quando. Se eu puder. Não, quando eu puder, desisto. Tem que substituir por preciso de ajuda. Não é pecado precisar de ajuda, tá? Eu falo isso e repito para mim todos os dias. Que eu sou uma pessoa que, se deixar, eu quero fazer as coisas sozinha, tá? Não tenho tempo.
Ah, eu não tenho tempo de cuidar de mim. Não, eu vou priorizar. Tudo que eu acho que é importante, que eu digo que eu não tenho tempo, eu tenho que colocar numa lista em que eu quero priorizar. Eu vou priorizar. Outra palavra, eu falhei. Falhar é uma coisa péssima, né? Errar faz parte do processo de aprendizado do ser humano no rumo ao seu desenvolvimento. O que eu tenho que falar? Aprendi, mas fiz o meu melhor e fiz o meu melhor. Aprendi e fiz o meu melhor, tá? Eu serei feliz quando emagrecer. Não, eu sou feliz apesar de estar fora do meu peso, tá? Então, a gente constrói com as palavras alguma coisa que a gente destrói na mesma intensidade. Então, substituir essas palavras amanhã vão estar no meu feed, né? Essa lista de substituições. Entrem lá, tira print. Boa noite, Cris, maravilhosa é você, viu? Então, a ideia é que a gente vá substituindo isso. É um processo, como tudo na nossa vida, a gente aceita a ideia e vai substituindo aos poucos. Isso no Telegram, posso pôr sim, posso pôr. Eu tenho uma comunidade no Telegram, para quem não sabe, é a comunidade Colmeia. Eu também tenho um grupo no WhatsApp, que é o Revirando o Baú. Eu adoraria que vocês fizessem parte, tá? Então, se vocês sentirem no coração, entra lá. Ou passa pra gente uma mensagem no direct que vocês querem participar, tá bom? A sua linguagem e o seu pensamento, de acordo com Vygotsky, né? Que é um grande educador, né, um pioneiro no conceito do desenvolvimento intelectual das crianças, ele disse que a sua fala revela o seu pensamento e a sua linguagem revela a sua estrutura mental, tá? Então, muito cuidado com as palavras, gente. Nós estamos aqui chegando no nosso finalmente. Eu ainda tenho algumas coisinhas para falar para você. A Louise Hay ensina que cada um escolhe seus pensamentos, que são a base para o nosso diálogo interior, que a gente precisa confiar na gente, na vida, e ver o mundo como um lugar seguro, um lugar amigo, tá? O seu subconsciente ama muito você, e nesse sentido, ele torna realidade tudo o que você declara, e as nossas palavras são as nossas declarações. Ele grava tudo e não sabe separar o falso do verdadeiro. Por isso a importância da visualização, que a gente falou no começo da live. Visualiza as coisas como elas já tivessem acontecido, já fazem parte da sua vida. Manda essa vibração para você, tá? Escolha abandonar esse conceito negativo sobre a vida e comece a afirmar que você é uma pessoa digna de amor, que merece tudo de melhor e que atrai tudo que precisa no mundo físico para contribuir com a sua evolução, tá? Atenção nas palavras. E volto a repetir uma lição básica e fundamental da Louise. Amar a si mesmo é a atitude mais importante que existe. Quem se ama não magoa a si mesmo e nem aos outros. Essa é uma receita para a paz mundial. É demais essa mulher, né? Eu sou louca pela Louise Hay. Vocês já perceberam, né? A força das palavras pode sempre ter a intenção de não ferir a si e nem aos outros. E assim melhor será a convivência no planeta. Vamos prestar atenção no que a gente diz pra gente mesmo, em primeiro lugar, tá? Se ame, se acolha, respeite os seus limites, aprenda a dizer não e olha para a sua linguagem quando você se comunica com as pessoas. Você pode construir relações e você pode destruir relações. Meus amores, muito obrigada. A frase do dia hoje é assim: a única pessoa capaz de fazer mudanças
em sua vida é você mesmo. Cuide de suas palavras, tá? Claudinha, que alegria! Afirmação para o uso das palavras. Eu vou fazer só umas duasinhas, tá? Afirmo para mim o poder das palavras positivas. Sei que quando cuido das palavras que emito para o meu interior e para o exterior, me abro para um universo de positividade. Obrigada, meus amores. Quem quiser ficar, eu ainda vou fazer uma meditaçãozinha curta, mas estou aqui à disposição para vocês. Entrem lá no meu Instagram, amanhã vão estar lá todas essas palavras que a gente sugeriu substituição aqui. Vai ser muito, muito legal vocês tirarem os prints e começarem a usar, praticar mesmo essa substituição das palavras, tá? Eu vou pegar aqui o livrinho da nossa mestra, Louise Hay, e vou abrir uma meditação aleatória que vai trazer uma mensagem pra gente. Vamos ver. Tchum. Olha que lindo, gente. É uma mensagem sobre a paz. A gente falou ainda agorinha, né? Que a comunicação amorosa, ela é um caminho para a paz mundial. Meus amores, gratidão. Vamos sentar numa posição confortável. Inspirar profundamente, soltar o ar. Pode fechar os olhos. Essa sensação de fechar os olhos é muito gostosa. Gratidão, meus amores. Quando inspiro, eu inspiro paz. Eu inspiro amor. E quando eu expiro, eu deixo embora tudo que não me serve mais. Mágoa, ressentimento. Aprendo com as minhas dificuldades. Aprendo com os meus obstáculos. Inspira profundamente, relaxa todo o seu corpo. Permita que seu corpo relaxe. Permita que seu corpo fique em paz. E a mensagem de Louise é: se quero viver em um mundo pacífico, cabe a mim ter certeza de que sou uma pessoa pacífica, qualquer que seja o comportamento dos outros. Mantenho a paz no meu coração. Declaro a paz no meio do caos e da loucura. Cerco todas as situações desafiadoras com paz e amor. Envio pensamentos de paz para todas as partes perturbadas do meu corpo, seja minha mente, seja qualquer um dos meus órgãos, alguma dor, algo que me incomoda. Se quero que o mundo mude, eu preciso mudar minha maneira de ver o mundo. Agora, estou disposto a ver a vida de um jeito muito positivo. Sei que a paz começa em meus pensamentos. Quando escolho pensamentos pacíficos, estou conectado com pessoas de mente e pensamentos parecidos com os meus, pacíficos. Juntos, ajudaremos a trazer a paz e a bondade amorosa para o nosso mundo. Escolho um modo de vida sereno. A paz começa dentro de mim.
Inspira profundamente. A paz começa dentro de mim. A paz começa dentro de mim. Tudo está bem no meu mundo, cheio de paz. Aos pouquinhos podemos trazendo a nossa consciência, trazendo a nossa presença no momento atual. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês, esse carinho, esse amor e tá me acompanhando, que me deixa muito feliz, muito feliz. Gratidão, meus amores. Que a noite seja linda. A paz começa comigo. Lindo, né, Uxinha? Gratidão, meus amores. Boa noite. Segunda-feira tem mais. Aliás, quarta-feira tem uma minha com a Simone. Vamos lá, tá bom? Minha com a Simone, quarta-feira. Beijo. Beijo no coração. Sou grata por vocês. Honro cada um de vocês, meus anjos. Beijo, boa noite. Gratidão.